parque linear, né, na realidade ele já se fala, né, que é uma coisa contínua, né, ele determina um eixo, né. Esse eixo de um parque linear, ele pode ser ao longo de um curso d'água, ao longo de um rio, ele pode ser ao longo de uma ferrovia, ele pode ser ao longo de uma rodovia, né. Não precisa ser necessariamente um curso d'água, mas o parque que eu diria que é um ideal seria ao longo de um curso d'água, porque você articula tanto a questão da vegetação quanto da água, né, uma interação mais completa, vamos dizer, do que ao longo de uma rodovia ou ferrovia, não que não possa ser ao longo de uma ferrovia ou uma rodovia. Agora, um parque linear, o interessante dele é que você tem uma certa continuidade dos espaços, né? Você tem uma articulação de um espaço, de uma paisagem, né? E essa continuidade, ela permite, né, você ter o quê? Uma integração de todas, da fauna, da flora e ao mesmo tempo do ser humano, né? Então isso que eu acho interessante. Estou falando de um parque linear principalmente ao longo de um curso d'água, vamos dizer. Então quando você tem um curso d'água, você tem o quê? Você tem as margens do rio, você tem uma área de drenagem, né? E uma área que filtra tudo que vai para o corpo d'água, né? Essa área, essa faixa, né, que é ao longo do curso d'água, in natura, vamos dizer, quando ele nasce, quando ele está perfeito, né, que ele tem toda essa proteção, você tem um que você denomina de mata ciliar, né? Essa mata ciliar de proteção das encostas nas margens do rio, ela tem um papel de filtragem, né, de toda vamos supor, quando você tem uma área urbana junto de um curso d'água, toda a poluição, a água das chuvas, ela vai para o fundo do vale, que é a parte mais baixa, que é o rio. Essa água que vem, ela vem poluída, né? Ela vem cheia de... Então ela teria que ter uma proteção, ela teria que ter uma limpeza, etc., né, antes de chegar no corpo d'água. E essa mata de proteção, ela faz esse papel, né, tanto pelo solo, pelas raízes, né, quanto ao mesmo tempo pela superfície, né. Então quando o rio tem, logo após a chuva, né, ele tem o quê? Ele tem a sua faixa da água, ela se transborda, ela lastra, né? Por quê? Porque vai captar mais água, né? Então o que acontece? Tem um trabalho de erosão das margens. Se você não tem a proteção dessa mata, se não tem uma proteção, essa borda vai erodindo, né? E vai poluindo o corpo d'água, diminuindo a correnteza, etc. Então tudo isso teria que ser pensado ao longo de um curso d'água. Quando você vai, por exemplo, recuperar um rio numa malha urbana que já não tem mais essa mata, então o primeiro conceito que você tem que resgatar é esse, né? Da questão da água, como é que funciona, né? Porque a água, o curso d'água, o corpo d'água que está nesse canal, que nós vamos dizer, não seria canal, né? Que seria o rio, né? Ele tem uma vida, ele é vivo, né? Porque e ele tem um ciclo próprio. Ele, uma hora que não tem tanta chuva, ele está com menos potencial, com menos água, né? E quando vem a chuva, ele tem uma dinâmica diferenciada. Então, toda vez que você for fazer um parque linear, você tem que pensar nesse conceito. Então, quando você vai intervir numa área, numa paisagem, você vai transformar, você vai modificar, mas você tem que pegar as raízes iniciais de como que era aquilo in natura, na natureza. Então, falando do parque linear numa malha urbana, o primeiro passo então é você pensar como é que o rio era, tem que filtrar essa água, resgatar essa mata que era de proteção, que ela perdeu, né? Ela se perdeu para a cidade de São Paulo, por exemplo, né? Então, se nós avaliarmos que nós temos duas potenciais matrizes nos extremos do município de São Paulo, a Serra da Cantareira e a Serra do Mar, né? E elas seriam comunicadas por essas matas das bordas dos rios, que são os rios que nascem na Cantareira e que vão caminhando até o Tietê, depois Pinheiros, etc. Então, por exemplo, se a gente fizesse uma migração de um pássaro que sai da Serra da Cantareira e vai até a Serra do Mar, ele ia percorrer essas matas ciliares ao longo dos rios, né? E nós teríamos parques lineares pela cidade toda. Você imagina que maravilha que não seria a nossa cidade, né? Todos os afluentes do Tietê, afluentes do Pinheiros, né? A gente teria uma comunicação das duas matrizes,
né? E nós não temos o mar, mas nós temos um potencial hídrico maravilhoso.